Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui. Estamos na Viver Consciente Podcast e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu amo, que é liderança, com a Vivi Máximo. Vivi, seja muito bem-vinda e eu já quero saber o que as empresas, o sucesso na empresa demanda da gente como consciência pessoal. Nossa, bom dia, né? Bom dia! Muito obrigada pelo convite. Bom, as empresas, elas demandam muitas coisas, né? Então, as nossas competências pessoais, elas importam muito mais do que o nosso conhecimento técnico. E as pessoas acabam se perdendo um pouco disso, né? O que é uma competência pessoal perto de um conhecimento técnico? O currículo hoje, eu acho que eles deveriam ser atualizados para esses comportamentos, para essas competências, porque elas fazem muita diferença no dia a dia. Você já tocou num assunto que eu acho muito importante a gente falar, porque as pessoas ainda não têm essa consciência, né? Ainda procuram muito por um currículo, por um curso, por um certificado, mas se não trouxer isso como competência, fica anos-luz distante do que hoje em dia a gente precisa ter para uma empresa. Tem um dizer aí do mercado, né, que fala que a gente é contratado pelos conhecimentos técnicos e demitido pelos comportamentos. Sim. Então, essas competências, elas fazem muita diferença no dia a dia, né, nessa escala de trabalho mesmo, né? Então, a gente está trabalhando para buscar uma melhor qualificação, melhor cargo, salário, e nem sempre esse conhecimento técnico é o que vai fazer a gente avançar. Na verdade, o que mais faz a gente avançar é os comportamentos. Como que a gente vai lidar com o dia a dia no trabalho, né, desenvolvendo as nossas competências em equipe, como pessoa, como profissional, e também para a gente aprender a lidar com as emoções quando as adversidades aparecem. Porque todo dia a gente mata um leão. Todo dia, né? E aí, se a gente não souber matar esse leão, a coisa fica feia. Entendi que não é só um, não. É um monte. Um monte. Mas eu vejo muito bem você falando sobre isso, uma demanda, uma necessidade da gente mostrar para as pessoas o que é o comportamento, muitas vezes, né? É muito comum a gente ver as pessoas estudando, sabendo, e às vezes elas não sabem nem transmitir o que sabem. Ou não sabem se posicionar. E a parte emocional, ela fica muito aquém do que o cargo, a empresa ou o trabalho todo precisa, não é? Como fazer esse alinhamento? Então, a gente tem uma diferença, né, entre as demandas de homens e mulheres, né? Ótimo, e aí eu tô dizendo não só no quesito do posicionamento pessoal, mas dos comportamentos, né? Tá. Eu vou dizer que o mercado, ele é um mercado masculino, independente do seu gênero. Sim. Tá? Então, quando você vai para o mercado, a postura, ela vai junto com você. Então, você precisa aprender a se posicionar de uma forma masculinizada. E por mais que a gente venha aí de anos, né, de luta, de igualdade, né, de diversidade, a diversidade ela vem acontecendo dentro das empresas, mas o posicionamento ele ainda precisa ser masculinizado. Porque se você não tiver um posicionamento mais duro, mais firme, né, se você não tiver segurança naquilo que você está falando, é muito difícil que as pessoas confiem no seu trabalho, que as pessoas confiem no que você está entregando. E não que a gente queira, né? Mas é uma necessidade. Eu brinco que assim, mulheres se posicionem de forma feminina em casa, né? Para que você consiga conduzir a família de uma forma amorosa, acolhedora, né? Dentro das empresas, a gente também precisa ter esse lugar de acolhimento, mas a gente precisa ter um espaço de demanda para isso. Então, não são em todas as reuniões, não são em todas as conversas que a gente precisa ser acolhedora. É nesse lugar que muita gente se confunde e perde a sua conduta, né? É verdade. E no dia a dia, você se posicionar como um homem, né, você trazendo um posicionamento mais firme, é o que funciona. Infelizmente ainda é o que funciona. Né? Eu brinco, quem é que vai bater na mesa hoje, né? Então, para cargos de liderança, eu falo assim, não é sobre medo de você propagar o medo, a insegurança, mas você precisa se posicionar para que as pessoas te respeitem. Né? E o respeito, ele precisa ser mútuo. Quanto mais respeito os funcionários têm por você,
melhor você conduz a equipe, melhor você conduz meta. Infelizmente, se não tivesse esse posicionamento, né, que você está dizendo que é o que vai dar o respeito, e for mais branda essa postura da mulher, talvez ela não consiga chegar onde ela de fato precisa. Uhum. E é exatamente aqui que mora essa conduta pessoal, de como você entra e como você sai das reuniões, dos encontros, da situação de trabalho e das situações pessoais, é isso? Isso, e isso também, por exemplo, atinge um lugar que está muito fora do orgulho, da arrogância. Então não é ser arrogante, não é ser orgulhoso. Pelo contrário, a gente consegue se posicionar num tom humilde, né? Você consegue se posicionar escutando o outro, mas é tendo coerência se aquilo faz sentido, se não faz, conseguindo expressar que às vezes nem tudo faz sentido, ou quando algum liderado, né, vem trazer alguma coisa que realmente não cabe, cabe a esse líder posicionar esse liderado, né? Olha, isso aqui não dá certo, não funciona, né? Então eu vou precisar fazer um estudo sobre isso para ver se vai funcionar ou não. Então não é assim, vamos fazer e a gente sai correndo atropelando as coisas. Então isso é aplicável. Então assim, nem tudo a gente precisa, né, trazer para aquele lado bruto, né, de ser. Então quando a gente fala de posicionamento, não é ser arrogante, não é ser orgulhoso, é ser humilde na medida certa. Uhum. Tá gostando de como a gente está posicionando aqui liderança, principalmente para vocês mulheres? Então já me segue aqui para vocês terem cada vez mais conteúdo sobre isso e comenta também pra gente o que está fazendo a diferença para você. É muito interessante a gente trazer esse tema aqui, porque acho que é um dos primeiros encontros que a gente tem tido sobre liderança aqui na Viver Consciente, porque a gente está realmente trazendo a nossa mulher, né, nossa espectadora, de uma consciência pessoal para uma consciência de liderança, porque muitas de nós temos esse lugar também, né, no trabalho, em casa e tudo mais. E quais são os maiores desafios para a mulher nesse sentido, quando a gente fala de posicionamento pessoal e liderança, Vivi? Eu acredito que seja separar o CPF do CNPJ. Ótimo. Na verdade, a gente não separa, é tudo a mesma coisa. Então, o serzinho que está lá sentado para trabalhar é uma pessoa física, Sim. né? É uma pessoa que vem de desafios de casa, que vem com desafios familiares, pessoais, às vezes de coisas que não estão caminhando tão bem e chega na empresa e tem que dar conta, trabalhar, tem que entregar. Então, mudar essa coisa do Você CPF... tem uma demanda lá, né? Que ela traz para cá. E vir para o CNPJ com toda essa bagagem, né? Principalmente no universo feminino, que a gente sabe que mulheres têm N demandas, né? Sim. Então, elas saem do trabalho e o trabalho não sai delas, porque tem outras demandas, outros trabalhos, né? Então, a mulher chega em casa e as tarefas continuam, né? Por mais que ela divida as tarefas, a responsabilidade é muito mais dela do que de outras pessoas. Né? Geralmente é. Então, eu falo que a diferença entre ser dona de casa e dona da casa. Né? Porque a dona da casa, ela faz a sintonia acontecer e é ela que dá todo o comando. A dona de casa, ela literalmente faz. Isso. Então, talvez ela não faça, não coloque a mão na massa, mas ela precisa fazer as coisas acontecerem de alguma forma. Sim. Por alguém. Tudo precisa andar, né? Tudo precisa caminhar. Exato. E aí, quando ela chega no trabalho, ela se depara, né, com as demandas emocionais que ela já traz de casa, com as coisas que ela precisa entregar no trabalho, e às vezes isso dá um pouquinho de divergência, né? Homens também têm esses problemas, mas as mulheres são um pouco mais. E as mulheres têm filhos, às vezes os filhos ficam doentes. Enfim, mulher tem muita demanda emocional com relação a isso. A própria postura da mulher, né, ela traz a condição de acolher. Né? Então a mulher está sempre numa postura de acolhimento muito maior do que outros homens que estejam no mesmo ambiente. Então a postura de acolhimento já requer mais dela. E na verdade, assim, não só requer, quanto é o esperado dela. Então, quando a mulher vai para um ambiente corporativo e ela acaba não sendo tão acolhedora, aí geralmente é a história do taca-pedra na Geni. Então ela toma muita pedrada às vezes por não ser esse ser acolhedor que as pessoas esperam. Porque as pessoas esperam no trabalho que aquela mulher seja mais delicada, que ela acolha muito mais, que ela faça demandas, né, e situações ali que se espera de uma mulher e não de um homem.
né? Mas se ela cria muito essa demanda de acolhimento, né? Ou só acolhimento, dependendo da área de atuação... Não flui, né? Não consegue ela dar começa... seguimento. Então assim, ela tem que saber onde ela tá, qual é a posição dela e entender que tipo de posicionamento ela tá fazendo também. Porque quando a gente cria, né, um posicionamento baseado nessa arrogância, nesse orgulho, a gente cria uma coisa que se fala pouco, que chama rotinas defensivas, que é quando o outro tem receio de vir falar com você. Então, sabe quando a pessoa... Já teve uma distância ali estabelecida. Isso, dá um bom dia, fala com você, mas tem muita dificuldade de bater um papo, tem dificuldade de descontrair. Quanto mais a pessoa tem receio de vir até você para conversar, para trocar uma ideia, seja lá até do futebol, da novela, é porque a pessoa criou uma defesa sobre você. Se ela cria uma defesa sobre você, ela tem muito mais dificuldade de passar para você uma necessidade de trabalho, uma necessidade de demanda, ou às vezes uma ideia que seja muito boa, porque ela não vai se sentir boa o suficiente para conversar com você. Então já ela criou cria uma distância pela natureza das relações ali como elas estão. Sim, e essas rotinas defensivas, elas acontecem não só no ambiente de trabalho, mas em todos os ambientes. Então, às vezes, um amigo, em casa, relacionamento amoroso. É muito comum isso, né? Por exemplo, eu escuto muito, né, no tete-a-tete, no one-on-one, aquela coisa assim, eu nem falei tal coisa pro meu marido, porque ele levanta e sai andando, ele não me escuta, ele não me ouve, né? E isso acontece uma vez, duas, três, e essas coisinhas que vão acontecendo vai criando uma barreira de comunicação. Sim. E quanto menos comunicação, menos ideia, menos criatividade, menos solução. Menos parceria. Menos parceria. E todas as segundas-feiras nós temos live às 8h30 da manhã, justamente para tratar de assuntos como esse que a Vivi está falando. A gente esclarece aqui na Viver Consciente, eu faço lives com vocês falando de temas sobre organização mental, sobre como lidar com alguns desafios, comunicação, lidar com relacionamentos. Então vem comigo que a gente está no YouTube, no TikTok e no Instagram também, tá bom? Todas as segundas às 8h30. E Vivi, quando a gente traz isso para dentro do atendimento, você realiza atendimentos, não é? Também. E como que você percebe esse caminhar nos atendimentos, né? Você falando, eu tô me lembrando da minha clínica, que eu também atendo, e tem algumas demandas como essa que você tá falando. Mas para você, dentro das suas técnicas, dentro da sua experiência, como que você percebe esse desenvolvimento? Então, eu geralmente escuto a dor do meu paciente, né? E a dor geralmente vem... eu fui demitido várias vezes seguidamente... Isso acontece muito. A pessoa chega e fala assim, olha, eu tive 3 demissões no último ano. Ou seja, já virou um padrão, Virou um padrão. Então, a pessoa começa a perceber que tem alguma coisa de errado que ela não está conseguindo identificar. E aí, quando a gente vai conversar, é o problema da comunicação, que a pessoa, né, pela sua arrogância, né, pelo seu orgulho, porque todos nós temos, tá? Arrogância, orgulho, todos nós temos. Então, às vezes a pessoa acaba dando tanta ênfase nisso que só aparece o orgulho e a arrogância. Então, esse orgulho e essa arrogância cria um paredão para outras pessoas. E a gente vive em comunidade. Né? Então, a gente está sempre lidando com pessoas. Buscando pertencimento. Buscando pertencimento. Isso. A gente busca, né, o alinhar. Quando a gente está dentro de uma empresa, a gente vai buscar crescer uma equipe, crescer uma empresa, atingir meta. Né? Então, quando a pessoa passa por uma demissão, 2, já tem que acender essas anteninhas aí e falar, tem alguma coisa de errado ali que eu preciso arrumar. E aí, quando a gente vai olhar, é o jeito que a pessoa se posiciona dentro da comunicação. Né? Aí a gente entra com alguns recursos, né, para poder melhorar isso. Né? E uma das formas, né, que eu gosto muito de trabalhar e que eu indico é a comunicação não violenta. Muito bacana. Né? A CNV, dentro das empresas, ela faz total diferença para baixar
esse orgulho, essa arrogância, saber fazer os pedidos, né? Saber passar o que você está sentindo, porque você também sente, né? Sim. O líder sente. Então, o líder saber passar essa emoção para o liderado também. E a postura de liderança, ela tem um isolamento natural, né? Eu sempre falo isso quando eu estou fazendo algum tipo de direcionamento de trabalho, atendendo alguém que está em postura de liderança. Naturalmente, os líderes, eles estão isolados, eles estão solitários, né? E nem todo mundo entende, reconhece e sabe lidar com isso. Eu diria que, assim, o líder, ele fica isolado, mas não deveria. Sim, exatamente. Não deveria. Leva para esse lugar, né? Se ele não souber sair de lá, ele fica lá. Ele fica lá. E aí, quanto mais isolado ele fica, mais distante essa equipe tá dele, menos essa equipe vai entregar. Exato. Então, eu sempre faço uma analogia assim. Aqueles barcos, né, de antigamente, que o pessoal ficava remando, né? Então sempre tinha alguém que tocava um tambor para ditar o ritmo do remo. O líder, ele é exatamente isso. Ele que vai ditar o ritmo do tambor para que as pessoas consigam remar. Então, se ele está muito ausente, ele não toca o ritmo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, né, de problemas de equipe, fofoca, o pessoal não está entregando meta, ou muita gente doente, né? Hoje em dia se fala muito da NR1, Sim. dos riscos psicossociais. Aí a gente fala, né, dessa corresponsabilidade, né, da liderança, da empresa, de conseguir ditar os ritmos que esses liderados vão tocar, né? O quanto eles vão conseguir avançar. Muito bem. Aproveita que a gente está falando sobre todas essas questões e se apresenta pra gente, fala um pouquinho pra gente de você. Obrigada. Bom, eu sou a Viviane Máximo, eu atuo há mais de 20 anos, né, na área de gestão de liderança, trabalhei na área de recursos humanos e há 10 anos eu venho atuando com a expansão da consciência, com o desenvolvimento humano, porque eu entendo que pessoas são CPF independente do CNPJ. Então, mesmo um empresário, né, mesmo um líder que tenha um CNPJ, ele ainda é um CPF, ele carrega suas emoções, seus comportamentos, e isso é crucial para o desenvolvimento da carreira, das finanças, dos relacionamentos, seja lá amorosos ou pessoais, que é aquilo que traz estabilidade para a vida, né? Quando você tem uma boa base, né, de trabalho, de finanças e pessoal amorosa, você consegue matar os seus leões por dia. Então, eu acredito muito nisso, venho atuando, né, com atendimentos para essa expansão de consciência das pessoas e atuando dentro das empresas com palestras, treinamentos e desenvolvimento de liderança. Engraçado, você falando sobre expansão de consciência, né? Às vezes a gente tem a imagem de empresa, CNPJ, liderança como algo separado de uma evolução pessoal, né? E a gente entende quanto precisa estar evoluído pessoalmente para chegar naquele lugar, não é? É ao contrário. E ao contrário. A gente precisa se desenvolver como CPF. Exatamente. Porque aí a gente não é só um pai, uma mãe melhor, Sim. A gente é um profissional melhor. Né? E inclusive de ter essa consciência da expansão dentro da empresa, né? Então, quando a gente fala de NR1, de saúde no trabalho, saúde mental no trabalho, né? Como que eu tô lidando com essas pessoas? Qual que é a cultura que eu tô instalando? Né? Então, se eu tenho uma cultura opressora, como que essas pessoas vão se desenvolver? Como que elas vão querer trabalhar na minha empresa? Como que elas vão querer que essa empresa cresça para que elas cresçam juntas? Então, é um juntado de forças, né? Sim. Mas isso só é possível quando essa pessoa ela sai desse lugar do CNPJ para ir para o CPF para se expandir. Ou seja, você sai do CNPJ e vai lá no CPF buscar recursos. É isso, né? Sempre. E às vezes a pessoa não tem um recurso ainda, precisa se trazer de forma estratégica, externa, tomar consciência dessas demandas, né? Sim, por isso que eu falo muito da neuroplasticidade, né? Eu trabalho com a virtuologia também. Bacana. Então, falar da neuroplasticidade é uma forma que a gente encontrou, né? Que a ciência encontrou, da gente conseguir buscar os nossos recursos internos, expandir esses recursos para que a gente tenha mais domínio sobre essas emoções, para lidar com os desafios, né? Então, quanto mais a gente evolui como ser humano,
o melhor fica esse CNPJ. Exato. E a mulher, falando especificamente do universo feminino, o que você nos dá de orientação especificamente para a mulher nesse quesito de líder, de postura de acolhimento, como a gente já tem falado? Então, mulher, eu sempre falo que, infelizmente, dentro do ambiente de trabalho, ela precisa se masculinizar. E é muito se comum for a gente liderança. falar sobre essa questão de forças, né? Exatamente sobre a força masculina que você está falando, é isso? Então, dentro das empresas, né, a mulher ela vem galgando um lugar, ela já tem conseguido alguns lugares de destaque, mas nós ainda não somos a maioria nos cargos de liderança. Sim. E por que nós não somos a maioria? Porque ainda se confunde esse lugar do posicionamento feminino, do muito acolhimento. Ela deixa tudo ela entende, tudo ela acolhe, e não é bem assim, né? Então a mulher no cargo de liderança, ela precisa ter uma postura muito mais adulta, buscando esses recursos do CPF, né? Mas olhando também para uma questão prática, ela precisa ser mais prática, né? Ela precisa ser prática e direcionada para os objetivos que ela está ali galgando. Isso, ela tem que ter muita clareza, né, de quais são esses objetivos. E às vezes a falta da clareza dos objetivos também vem de uma cultura que é mais estilizada, enfim, de culturas que não são tão claras assim, que é uma coisa que a NR1 aborda. Então, hoje a NR1, ela não vem, por exemplo, falando que a empresa ela tem que cuidar da saúde mental do funcionário levando ele para o psicólogo. Sim. Não é isso. Quando a gente vai olhar para a norma, a gente entende que a norma, ela traz clareza de cultura. Então, a empresa ela tem que ter um bom direcionamento de cargo, ela tem que ter um cargo desenhado, ela tem que dar feedbacks com recorrência, os feedbacks precisam ser documentados, a empresa precisa dar um bom equipamento, né, de trabalho. Né? Isso. Então, todos esses recursos, né, recursos físicos, biológicos, você tem que ter uma água potável para tomar, você precisa ter um computador que funcione para que você faça as entregas, e você precisa ter clareza de qual é o seu cargo, quais são as expectativas que a empresa tem com relação a você, né, para que você entregue isso. E nem sempre a empresa consegue dar uma cultura que entrega isso pro líder. Então, quem vai para a liderança pega essas empresas também. Então, é importante que a liderança consiga se ambientar, entender se a empresa não entrega e ir atrás desses recursos para que quanto mais clareza ela tem, melhor ela consegue conduzir a equipe. Eu tô adorando isso que você tá falando. Quero que você que está aqui com a gente já compartilhe esse assunto com pessoas que são interessadas a respeito de liderança, que precisam saber sobre isso. E curta aqui o que a gente tá falando, né? Compartilhe também, porque a gente tá falando sobre assuntos que são super atualizados. NR tá super em alta, é um assunto que tá temático agora, né? Que tá entrando agora nas empresas. E você falou sobre uma situação que eu acho bom a gente falar, que é o lugar do líder. Porque o líder, ele tá numa posição que ele sofre a pressão ascendente e a descendente, né? Ele tá ali no meio, é o sanduíche, né? E não saber esse posicionamento é uma das situações que mais traz uma demanda e um desgaste e um sofrimento psicológico, né? Sim, ele é o que a gente chama de tático, né? Sim. Então, ele consegue puxar da diretoria, dos CEOs ali, quais são as necessidades daquela empresa para aquele ano, para aquele semestre, para o trimestre, para o mês. E ele vai reformular isso. Traduz, né? Ele vai traduzir isso para a equipe operacional. Então, ele é um tático. Então, o poder do líder é fazer com que essa massa de pessoas compre as ideias da diretoria, dos CEOs, para que eles caminhem juntos para o mesmo objetivo. Então, entender qual é esse posicionamento, né, que é de levar essa equipe para onde a empresa, né, tá buscando as estratégias, é importantíssimo, mas também é importante que essa mulher, né, falando do universo feminino, para que essa mulher também saiba se posicionar, para que o operacional seja engajado por ela, que queira fazer isso por ela. Então eu digo que um líder
que consegue fazer essa mexida, né, no operacional é um líder que ele é um como fala, né, esqueci o nome, um influenciador, né? Sim. Então, o líder, ele precisa ser um grande influenciador da massa. Então, se você tá quieto na tua sala, trabalhando em busca das suas demandas, você tá fazendo isso errado. Exato. Você precisa estar ali com as pessoas, né? Isso, engajando, né, e influenciando as pessoas. Então, pensa sempre que você é a pessoa que os outros se inspiram. E aí a gente não fala, por exemplo, de você ser perfeitinha, de você ser incrível, não. Mas seja uma pessoa gostosa de lidar. O quanto a sua influência vai chegar até a pessoa, né? E vai mobilizá-la. Isso, né? Completamente. Então, hoje, o maior alcance, né, de estratégias que eu vejo no mercado, né, das pessoas que entregam resultado, quando a gente vai olhar para a liderança, são lideranças influenciadoras. São pessoas que conseguem ali no time e fazer a diferença, estar junto, caminhar de mãos dadas, né? Então, ser uma pessoa necessária para o time. Né? Então o time compra o que aquele líder vende e não o que a empresa, né? O que a estratégia demanda. O líder é justamente aquele, vamos dizer, aquele filtro que o que traz da empresa realmente influencia quem está adiante, né? Isso. E é importante o posicionamento justamente por isso, porque o líder fica entre um e outro. Então ele pega essas demandas e passa para o operacional. Só que às vezes a demanda vem para ele e ele sabe que no operacional não funciona. Então o posicionamento também ele vai muito para essa coisa da estratégia, para os CEOs, para a diretoria, para a presidência, desse líder se posicionar trazendo ideias. E aí eu falo, não é sobre bater o martelo, não funciona, não vamos fazer, né? Mas será que não dá pra gente fazer assim, ou assado? É trazer recurso, né? Um lugar justamente que busca possibilidades, Isso, né? Porque nem tudo, o que eu falo assim, o papel aceita tudo. Na prática, não é bem assim, Sim. Né? Então, quando a gente fala do líder, desse posicionamento, é se posicionar para dizer assim, isso aí não vai funcionar. Exatamente. Né? É conseguir ser ouvido quando a coisa não vai bem. Eu tive a oportunidade de ter cargos de liderança por mais de 16 anos. E é justamente esse lugar, né? Que você transmite o que vem de cima para baixo, mas que você também precisa levar o que está ali na base para quem está em cima, para entender qual é a demanda do dia a dia, né? Às vezes a empresa traz uma realidade que não é nada aplicável. Na verdade, não faz sentido nenhum. A maioria. Justamente porque quem criou não está ali no dia a dia, né? E aí, como que você traduz isso para quem de fato vai executar e traz a consciência para a empresa de que isso não é funcional? Sim. Né? E aí eu falo de um ponto que eu vejo assim como crucial para a liderança. E as pessoas acabam excluindo um pouco disso da vida. Que é a criatividade. A criatividade. Eu falo sobre isso no meu curso. A gente tem um curso, né, que a gente está formalizando aqui, para você que está aí com a gente também saber, e um dos temas é justamente a mentalidade dentro da criatividade, porque é um recurso que todo mundo tem, mas muitos abafam. Vamos falar sobre isso. Então, é um tema, assim, muito rico, porque, assim, a adultização do ser humano... E aí, esse negócio que a gente fala da postura e tal, a gente tá falando de pessoas sérias, né? Daquela coisa encaixada, restrita, engomada, tudo muito rígido. Certo, né? Rígido, sem arestas, né? Isso. E a gente fala pouco sobre o quanto a criatividade bem exercida, ela traz recurso de soluções incríveis para a nossa fluidez, vida. Né? Muitas vezes a criatividade traz uma fluidez que o outro recurso não te dá. Porque a criatividade, ela é leveza. Né? Então, às vezes você tem um baita de um problema, você tá enfiado num monte de problema, né?
E aí você fala, pô, não tem solução, não tem saída. E a falta, né, desse recurso de ver as saídas é a criatividade. E aí as pessoas deixam de lado, por exemplo, a leitura de livros de ficção, né? Então passa a ler só livro técnico para aprender alguma coisa. E não que não tenha que, né? Mas a gente pode ser leve também. Mas não se abastece, né? Isso, não se abastece. Ver vídeos, filmes, né? Podcasts como esse, né? Que estimulem a criatividade, a pintura, a arte, a música, a dança. Então, a gente vê pessoas muito rígidas, né? Principalmente no mercado corporativo, em grandes empresas, a gente vê muita rigidez. E quanto mais rigidez, menos criatividade, menos solução de problema. Solução de problema é um tema que está muito perto das mulheres, né? A mulher está o tempo todo matando um leão, resolvendo um problema, e às vezes não é nem dela, né? Ela traz de fora, ela resolve de alguém. E quando a gente fala de liderança, quando a gente se posiciona e a gente começa a buscar recursos para o CPF dar conta do CNPJ, a gente percebe que as mulheres têm características maravilhosas para estar em cargos de liderança. E que isso, de fato, tem crescido, mas ainda está muito aquém do que poderia estar, né? A mulher ainda está muito aquém de onde poderia estar. O que você visualiza aí para um futuro? Porque hoje a gente enxerga também, já complementando essa pergunta, uma geração que é uma geração que já teve uma experiência, mas que talvez já não queira mais, né? A gente já vê pessoas se retirando desse lugar, não é? A geração Z, eu falo assim, não quero liderança. Isso aí que você fez, eu faço, não quero. Como que você enxerga isso para o futuro? Olha, eu acredito que assim, a gente vai se encaixar de novo, né? E as coisas precisam ser mudadas. Eu acho que a gente vem nesse caminho. Então, por exemplo, a NR1, ela vem trazer base sólida, né, da empresa. Eu não sei se o governo vai conseguir, de fato, colocar isso para rodar, mas já é uma pauta, né? Se é uma pauta, é uma coisa vista, percebida. Sim. Então, assim, não tem como eu arrumar uma coisa que eu não vejo. Então, quando as empresas começam a perceber que eles não têm assim tanta qualidade na entrega, que não tem uma administração muito sólida, né, em que a ergonomia da empresa também não vai bem, enfim, quando a empresa começa a perceber que ela tem muita falta de recurso, é um começo. Então ela vai colocando recurso daqui, colocando recurso dali, e aí as coisas vão melhorando e as pessoas começam a ter desejo de se manter no mercado. Mas eu acredito que ainda a gente vai passar por algumas revoluções industriais, que a gente vai sair da época do Charlie Chaplin, sabe? Os tempos modernos de ficar apertando parafuso. Eu acho que a gente vai sair um pouco disso para a gente ir para um lugar de evolução empresarial mesmo. Eu digo com relação a salário, a recurso, a ambiente, modelo de trabalho, porque hoje, com a internet, a gente está vendo muitas possibilidades de trabalho. Sim. Então tem muita gente saindo do mercado formal, tem muita gente fazendo entrega de aplicativo, Sim. Tem muita gente fazendo carro de aplicativo, entregas, enfim. As pessoas estão saindo do mercado formal para uma buscando coisa informal, né? E por quê? Porque é muito difícil às vezes lidar dentro de um padrão CLT, dentro de um padrão empresarial, porque o padrão empresarial passou por muito tempo por esse lugar de massacrar, de oprimir, de apertar tá esse funcionário. Ainda, né? Muito engessado. E o que falta? Criatividade. Então, quando a gente fala da leveza no dia a dia, né? Não é deixar solto, mas é a gente buscar os nossos recursos internos. E, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito no dia a dia, em atendimento individual, é que quando a pessoa chega para mim, vou dizer assim, o caso clássico, eu tive 3 demissões no último ano, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu tenho uma análise comportamental que eu consigo mapear o ego da pessoa, né? Então, como ela vem se comportando. O que mais tá baixo é a criatividade. Geralmente a pessoa tá rígida, assim,
só enxerga aquilo que está na frente dela, ela não consegue ver o ambiente, ela não consegue ver pessoas, a pessoa está completamente afundada nos próprios problemas. Eu digo assim, né? Tá olhando só para o próprio umbigo. E isso não é ruim, é a adultização. E assim, vida adulta, né? Boleto para pagar, criança na escola. É a crise, né? Já bateu a crise. E aí entra em estado de alerta. Porque isso é reação de estado de alerta. Estado de alerta, né? total. Estado de alerta. E a pessoa tá completamente presa nisso, né? Na vida adulta, e a pessoa deixa a criança de lado. Deixa a sua criança, a sua leveza, a sua criatividade e perde os recursos, que é o que leva ela para uma ascensão profissional, uma ascensão pessoal. Então, às vezes a pessoa fala, fico muito sozinha, né? A adultização tem muito disso, poucos amigos, a gente tem pouco contato com outras pessoas fora do trabalho, né? E é a falta da criatividade. Perde o equilíbrio entre a leveza e o dar conta, né? E o resultado, né? A gente perde a leveza, perde o resultado, perde as opções, a gente vai perdendo, até que chega num ponto que é preciso procurar ajuda. Aí as pessoas acham eu e você que pelo caminho. Vem procurando por nós. Você que tá aqui comigo, lembre-se que nós estamos no Spotify. Então, se lá foi o seu lugar preferido para suas streaming, já segue a gente, porque todas as semanas os nossos episódios também estão lá. Então vem com a gente que o Spotify também tem crescido bastante, que as pessoas adoram estar numa outra plataforma. E, Vivi, falando aqui dos atendimentos, né? A gente tem realmente esses recursos que são muito bons. É bom que a gente esteja aqui para ouvir, para dar o direcionamento. Você percebe, você já tem bastante anos de experiência também, já tem longos anos de experiência. Você percebe que as pessoas estão procurando mais? Eu vejo que desde a pandemia, né, acho que deu uma virada de chave aí nas pessoas. Bateu a demanda, né, Bateu a demanda. Eu acho que a pandemia mexeu emocionalmente, né, com a gente num nível muito profundo, né. Teve pessoas aí que perdeu a família inteira na pandemia, né. E você perdeu alguém muito próximo, na verdade, assim, não abre só um buraco do luto, mas abre uma percepção de que a vida é curta. A vida é curta. E a gente perde muito tempo com pequenas coisas que deixa de fazer sentido na hora que você vive um luto. É verdade. Então eu vejo que da pandemia para cá aumentou a demanda, não só na pessoa física, mas na jurídica também. Então eu pelo menos vi muitas empresas buscando palestras, buscando direcionamento, inclusive para a liderança, para que a liderança ocupe um lugar mais seguro. E aí vou fazer uma analogia, né, de um cliente que eu tive, que foi um banco, que é um dos maiores bancos do Brasil, e eles eram muito fechados, né, e mudaram a cultura há 2 anos atrás, e essa cultura é uma cultura mais pop, vou dizer assim. E que transformação, hein? Sair do fechado para uma cultura pop tem que ser então, um passo gigante. É um passo gigante. Então, eles contrataram, né, algumas consultorias. Então, foi uma consultoria específica que montou a cultura e fez toda a cultura ali na parte da superintendência, da presidência. E aí eu entrei num projeto de liderança, né, para média liderança. Aí nós fomos trabalhar aí 15 mil líderes. Uau. Porque a gente precisava derramar essa cultura pop, né, para esses líderes, porque eles que atuam dentro das agências, eles que atuam dentro do atendimento ao cliente, e aonde essa cultura reverbera é em 2 frentes, de como esse banco está atendendo o cliente lá na ponta, porque o cliente é a base de tudo, se não tem o cliente, não tem banco. Sim. Né? E também tem a frente de pessoas para trabalhar, porque se a empresa não funciona tão bem, é muito opressora, ninguém quer trabalhar no banco. E aí chegou nesse momento em que já tem a cultura da pressão, já tem a cultura do... Né, que isso, aí todo mundo fala assim, não vou entrar para trabalhar no banco e ficar doente. Ter um burnout, ter uma depressão, né, ter um problema emocional. Então eles começaram a ter muita dificuldade de contratar, e isso foi uma mudança de demanda. E eles criaram uma cultura que os estudos deles, né, diz que é uma cultura para os próximos 100 anos. Então, eles criaram uma cultura pop
para que a geração Z queira entrar no banco, para que eles queiram trabalhar no banco, para que o banco se retroalimente e consiga atender o cliente. Então, o banco precisa das duas frentes, de pessoas para que sejam clientes e de pessoas para que atendam esses clientes, né? De pessoas que queiram trabalhar. Então, essa cultura pop foi uma saída que o banco entendeu que precisava se modernizar, que precisava se modificar para conseguir continuar atuando no mercado. Você trouxe para a gente um exemplo, um modelo que você está atuando que representa muita coisa. Porque hoje em dia você vê tantos lugares precisando de tantas pessoas para trabalhar, não é? Antigamente você procurava trabalho. Hoje em dia os trabalhos procuram as pessoas, não é? Horrível. Eu faço alguns trabalhos de recrutamento e seleção e é horrível. As pessoas não te respondem. A proposta ela tem que ser muito bem estruturada. Sim. E ela precisa estar muito afunilada dentro desse mercado para a pessoa aceitar. Porque, olha, contratar virou um desafio em todos os lugares. Sim. Então, recrutadores aí do meu Brasil Guarani, eles mãos. Merecem orações. Levantem as mãos para receber as bênçãos. Então, assim, falta emprego, sim. A gente tem... quando a gente fala de trabalho, né? A gente está falando de camadas, né? Então, eu vou deixar um pouco claro assim. Nós temos uma camada no Brasil, eu vou falar do Brasil, né? A gente ainda tem uma camada social de quem não tem acesso, de pessoas que não têm acesso à educação, à cultura, de que tem muitas dificuldades. E essas pessoas é as que mais sofrem com a falta de emprego, né? Então, elas não têm uma qualificação para serem contratadas. E a gente está falando, por exemplo, não das grandes cidades, né? A gente está falando de grandes cidades em lugares afastados, então a gente está falando de lugares periféricos, que o engajamento social é muito difícil. Então, essas pessoas ainda têm, sim, dificuldade em se posicionar no mercado, em se recolocar, em ter salários que sejam socialmente aceitos, né? E a gente tá falando de quem vive ali com... muito fora da linha de dignidade, né? Tá. Então, a gente ainda tem essas camadas, o Brasil ainda passa por isso. Mas tem muitas realidades. Tem. Né? E aí, quando eu falo, por exemplo, né, de que tá difícil contratar, de que as pessoas não aceitam qualquer coisa, né, de que a gente tem outras demandas, a gente tá falando de uma camada com mais acesso, né, com acesso à internet, acesso à cultura, acesso à educação, e pessoas que têm a opção de escolha. Então, a gente tem essas camadas, né? Eu gosto de deixar isso claro, porque nós somos ainda um país de terceiro mundo. Sim. E a gente passa por muitas dificuldades ainda, né? Mas falando de uma cidade grande, eu tô em São Paulo, então São Paulo é uma grande capital que tem muitas oportunidades, mas essa não é uma realidade do Brasil, né? E de tantas outras cidades pequenas e com difícil acesso na educação, cultura, enfim. Quem está preparado não está para aquelas empresas que estão demandando, né? E quem está de fato precisando não está preparado o suficiente para essas empresas. Exato, né? E aí falta mão de obra, né? Então eu vejo que virou um gargalo, né? Falta mão de obra nas empresas e ao mesmo tempo falta tem muita gente desempregada. Sim. E a gente não consegue se encontrar justamente pela falta de qualificação, pela falta de cultura, enfim, que não encaixa nessas vagas. E aí eu vou falar assim, né, a gente vê também uma pequena dificuldade, por exemplo, em preencher cursos técnicos. Eu vi ali no ano passado, esse ano acho que eu ainda não cheguei a ter nenhum contato, mas até o ano passado, o Senai aqui da cidade, eles aboliram alguns cursos. Sim. Por falta de quórum. Sim. Porque as pessoas não estavam se inscrevendo para as atividades, para aprender coisas novas, eram cursos gratuitos. Mas isso é aqui na cidade, então assim, o quanto falta desses recursos em cidades mais precárias, na periferia, nos lugares periféricos. Você sabe que eu estava falando sobre isso com o meu marido semana passada, ele trabalha com cursos técnicos e ele teve a mesma situação.
alguns cursos foram abolidos porque não tinham pessoas interessadas. E ele está com um curso novo na grade dele, que só tem 5 no Brasil. E a disputa está grandiosa, né? As vagas estão super disputadas. E a gente estava falando justamente sobre isso. O quanto a demanda de trabalho vai mudando e às vezes existe uma demora para se chegar lá, né? Então esse curso que tem uma alta demanda, quantos mais estão sendo criados? E o outro que não tem demanda, as pessoas não têm procura, precisam ser substituídos, né? E tem toda essa cadeia de profissionais que vai de um lado para o outro e às vezes não chega lá, né? Porque tem especialização de uma área e a outra área que está em demanda. Então a gente está passando por processos de muita transição, né? E eu vejo que isso impacta em todas as áreas da sociedade mesmo, né? Então, por exemplo, a gente começou falando de liderança, falando de trabalho, e ele impacta numa coisa social. Exato. Que tá lá do outro lado, que teoricamente, isso não tem a ver com liderança. Tem também. Tem muito a ver com liderança. Tem muito. Então, quando a gente olha... A velocidade que a liderança precisa ter hoje em dia, né? Justamente para ver essa demanda. Olha, em poucos anos isso aqui caiu, a procura não existe mais e o outro cresceu e vamos para lá. Sim, e aí foi criado, né, alguns programas como o Jovem Aprendiz. Então, o Jovem Aprendiz, ele começou ali, né, nas primeiras colocações nas empresas, né? Como pessoas que vêm de lugares mais vulneráveis para ter uma oportunidade dentro das empresas, né? Então, foi justamente isso. Pegar uma camada ali da sociedade que está excluída para tentar colocá-las dentro de um processo de trabalho com mais oportunidades. E aí eles dão um curso, né? Então, o aprendiz, ele vai para uma escala 5x2, né, de segunda a sexta, ele vem 4 dias e um dia ele fica no curso para poder aprender algumas demandas, mas esses cursos não são cursos que geram grande desenvolvimento para esse aprendiz. É básico, né? É muito básico. E aí, quando esse aprendiz ele sai desse lugar do mercado de trabalho, ainda existe um gap ali, existe um espaço que não se preenche. E aí tem também a questão da economia das empresas, né? Porque a empresa troca um aprendiz por outro, um aprendiz por outro, um aprendiz por outro, e acaba não colocando vagas CLTs, né? Vagas fixas. Então tá sempre na demanda de rotatividade. A equipe nunca tá fechada completa, porque sempre tem mudança. Então é uma cadeia, assim, quando você vai olhando, uma coisa conecta com a outra, e a gente fala de questões sociais, ambientais, né, que o ESG aborda muito isso, né? Então, a governança, né, como nós estamos governando essas empresas. Líder, a gente tem assunto para vocês, hein? Tá gostando do nosso bate-papo? Então curte, compartilha, segue também a Vivi nas redes sociais. Vivi, e caminhando aqui para o nosso final do nosso bate-papo, você tem alguma recomendação, algum livro que você gostaria de nos indicar, alguma coisa que você sugere para que a gente enxergue um pouco mais esse patamar de liderança a partir de agora? Olha, eu gosto muito de Daniel Goleman, né? Eu acho ele incrível. Ele fala muito sobre o nosso posicionamento com relação à liderança, né? O nosso posicionamento com o trabalho, mas ele fala também da energia do trabalho, né? Qual é a energia que você leva para o teu ambiente, o quanto a tua energia influencia as pessoas, né? Então ele tem até um estudo... A sua contribuição dentro do ambiente, né? Isso, então, por exemplo, ele tem um estudo que diz que, às vezes, numa reunião, numa situação, se o líder ele começa a ficar de cara emburrada, porque ele tá com baita de um problema lá, ele não precisa nem ver os liderados. Na sala dele, se ele estiver ali possesso, com raiva, com a cabeça cheia, ele contamina sem mesmo ver as pessoas. Ele contamina o ambiente. Então, o meu convite, né, é sempre que as pessoas contaminem os seus ambientes com alegria, com leveza, com expansão, né?
e que a gente consiga levar isso para as pessoas, não só no trabalho, mas em casa também. Então, que nós possamos ser objetos de transformação na vida do outro. Isso, os neurônios espelhos espelham, né? Sempre os neurônios espelhos espelham. Então, para que a gente seja, né, esses objetos de transformação na vida do ser humano, o Daniel Goleman, ele traz muito isso. Então, fica a dica, né, dessas leituras que realmente acrescentam muito no nosso dia a dia. Deixa pra gente, então, suas redes sociais também, Vivi. Então, meu Instagram é o Eu Vivi Máximo, estou por lá. Hoje eu praticamente não crio muito conteúdo, mas vocês vão ver algumas andanças por empresas. Uma forma de acesso também a você. E isso é uma forma de acesso, lá também tem o link do meu WhatsApp, então se precisar fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, é só entrar no Instagram, me seguir e clicar no link para poder falar comigo. E olha, eu fico aqui o dia todo, porque eu amo esse papo, adorei nosso bate-papo. Vocês gostaram também? Então me diga aqui o que vocês acharam e eu espero por vocês na nossa próxima semana, porque todas as semanas a gente tem encontros aqui, informação e orientação, e espero vocês também na nossa live. Vivi, pra gente finalizar, você gostaria de deixar alguma dica, alguma mensagem final? Eu digo, né, eu repito, né, que nós possamos ser objetos de transformação na vida das pessoas, seja lá no seu ambiente corporativo, na sua casa. Então, aonde quer que você passe, deixe sempre uma mensagem positiva, porque a vida já é pesada demais para a gente pesar ainda mais a mão. Então, leve sempre mensagens de amor e de positividade também. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença, eu adorei. E espero então por vocês que esse tema aqui foi maravilhoso, esse episódio foi ótimo e semana que vem nós temos mais para vocês. Até mais. Obrigada.